A AMD anuncia FSR depois de 72 horas. Imposto de importação vai cair. Refrito da Intel mais caro. Terça-feira está começando mais um Lock News trazendo as novidades e os mais aguardados anúncios do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em anúncios aguardados, a espera acabou. Depois de 72 horas que mais parecia um ano, ele finalmente chegou. Ué, ele quem, Robson? Os aliens, a revolta das máquinas? Que nada, é o FSR 3, que depois de muitos meses desaparecido e sem notícias, a AMD finalmente resolveu dar mais detalhes desse aguardado recurso. Além da função Upscaling, que deve ter melhorias em relação ao FSR 2, o FSR 3 integra o tal do Fluid Motion Frames, que é um gerador de frames para concorrer com o DLSS 3, ou com o Frame Generation DLSS 3. Não dá para saber ainda se vai ter a mesma qualidade, mas de compatibilidade esse negócio deve funcionar nas RX 5000 em diante, nas RTX 20 em diante e até mesmo nas Orcs da Intel. A AMD anunciou suporte para o FSR 3 em pelo menos 12 títulos e o Starfield não está incluso, o que é no mínimo irônico, né? A gente também não tem uma data exata para o lançamento, mas eles garantem que logo vão soltar esse recurso aí. Agora é só esperar o outono no hemisfério norte. E se você ainda tiver dúvidas sobre o FSR 3 ou o DLSS 3.5, tem esses dois vídeos lá no canal explicando mais. E se o papo é sobre dar um norte, as naves da AMD estavam precisando de um norte para a frota meio esquisita de 3 modelos grandes e um pequeno voando, mas nenhum de médio porte. Bem problemático mesmo. Ou era, já que a AMD finalmente anunciou as novas RX 7800 XT e 7700 XT, as suas naves de médio porte. Os dois modelos usam a GPU Nave 32 e no modelo mais sofisticado conta com 60 Compute Units, 16 GB de VRAM e um barramento de 256 bits e TBP de 263 watts. Já a mais simples vem com 54 Compute Units, 12 GB de VRAM, 192 bits e TBP de 245 watts. Super trunfo à parte, nos slides da AMD foi posicionada a 7800 XT contra a 4070 e a 7700 XT com a 4060 Ti. Nem sequer fazendo menção da geração passada. Ninguém precisa lembrar que existiu uma 6800 XT e uma 6700 XT. Deixa na surdina aí. Tá legal, Robson, mas e o preço disso aí? Qual que é o preço? O MSRP da 7800 XT, ou seja, o preço sugerido pelo fabricante, é de $499 e o da 7700 XT de $449. É uma diferença bem pequena entre elas, né? Mas você ficou curioso para ver o desempenho dessas placas? Os dois modelos vão estar disponíveis no dia 6 de setembro. E olha só que coisa, no mesmo dia do lançamento do Starfield. Aí é só ir lá realizar o sonho da GPU própria e partir o jogatina, porque ele deve vir de graça junto das placas. E se a conversa é sobre o Starfield, toda semana tá tendo notícias sobre Starfield por aí, né? Afinal, esse é um título muito aguardado, com muito hype e cheio de polêmicas envolvidas. A mais nova é o tal acordo com a AMD, com termos não muito claros, e o pessoal especulando se é essa a razão da falta do DLSS ou ZSS no lançamento. Acontece que esse parece não ser o caso. Um dos chefões da divisão gráfica da AMD, o Frank Azor, finalmente disse com todas as letras que da parte da AMD não tem nada que impeça a Bethesda de implementar o suporte a DLSS e que eles têm total liberdade para fazer isso, se eles assim quiserem. Apesar do anúncio vir só depois que os rumores se espalharam que nem fogo em mato seco, é sempre bom esclarecer as coisas, né? Vale aí um antes tarde do que nunca para AMD. Mas também é bom a gente lembrar que surgiram informações de que eles estão dando preferência pro FSR, afinal a AMD tá botando uma grana no desenvolvimento, então pelo menos talvez em algum momento a gente veja o DLSS e o ZSS no jogo. É só torcer para ele ser muito bom mesmo. E se o papo são sobre coisas que não tardam, realmente foi meio tarde para AMD desmentir esses boatos, eles atrasaram demais, né? Mas os novos jogos da semana chegam por aqui toda semana e sem atraso, na velocidade da luz. Para essa semana nós temos o Sea of Stars, o Goodbye Volcano High, que deve ser sobre a história de um vulcão do Bob Marley. O Extremely Powerful Capybara. Bota a musiquinha das capivaras aí. Capibara. Sim, é isso mesmo, um jogo e é lançamento. Tem também o DLC do jogo das Tartarugas Ninja, do Warhammer 3 e a Pequena Bruxa. Só espero que esses jogos rodem por aqui, né? Não quero fazer bruxaria com configuração pra essas coisas ficarem jogáveis, né? O jeito é torcer pros caras terem feito um bom trabalho de otimização, né? Aí vai renderizar tudo liso. Igual essa mensagem do nosso anunciante. Logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das
Notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que o Baldur's Gate batendo mais um recorde. Depois de superar as expectativas de vendas, jogadores simultâneos, avaliação positiva e edição de colecionador mais caro, o Baldur's Gate 3 continua quebrando novos recordes. Dessa vez na correção de bugs. A Larian Studios liberou o primeiro grande patch para o jogo que corrige mais de 1000 bugs. Segundo a empresa, tem tantas correções que o changelog conseguiu exceder o limite de caracteres da Steam. Conclusão, até o patch do Baldur's Gate 3 de alguma forma conseguiu ser recordista. E se a conversa é sobre ser recordista, a AMD não ficou satisfeita em quebrar os recordes com o nome ruim lá da RX 7900 GRE do Coelho chinês. Eles foram ainda mais longe e decidiram dobrar a aposta, planejando mais uma GPU do Coelho, a tal placa com desempenho de 4060 Ti e preço de 4060. Foi o que eles disseram. E a gente já comentou disso no último Lock News, né? Mas hoje a gente tem mais detalhes sobre o novo Coelho. Segundo o Huang Anfu, a nova RX 6750 GRE não passa de uma RX 6700 de 10 GB com overclock. Não existem informações precisas sobre o preço dessa coisa, mas é esperado que a 6750 GRE fique restrita ao mercado chinês e aos OEMs. Mas se ela ficar só restrita ao mercado chinês, no caso é o nosso mercado, né? E falando em coisas restritas, a AMD tá querendo incluir hardware na lista de coisas restritas. Tão restrito e difícil de comprar quanto aqueles materiais recreativos, os tóxicos. Ah, você deve estar falando do hardware para inteligência artificial que está restrito à venda na China, né? Não, certeza que é isso aí, né? Só que não. Na realidade, eu tô falando da RX 7900 XTX e as suas várias edições limitadas, que é uma mais legal que a outra, mas no fim ninguém pode comprar. Depois da edição do Starfield, agora eles fizeram uma 7900 XTX do Avatar. A placa conseguiu ficar ainda mais legal que a versão das estrelas, já que essa do Avatar é pintada com uma tinta reativa, que muda de cor conforme a temperatura. E isso deve ser um negócio muito doido de se ver. E se o papo são coisas doidas, saiu uma reportagem da BBC que revelou como que aquele hacker vazou um porre de coisa do GTA 6 e no fim acabou preso. Ah, Robson, é certeza que ele deve ter um monte de ferramenta hacker avançada, umas IAs da era das máquinas pra ajudar e tudo mais, né? Eu gostaria de dizer que sim, mas na verdade não. Segundo consta, o cara só precisou de um Amazon Fire Stick, um celular e um teclado e um mouse. E todo o tal do trabalho foi feito em hotel, por meio do Fire Stick conectado na TV. Mano, isso é cena de filme. Tipo, o cara pegou um Fire Stick, um teclado, um smartphone e hackeou a Rockstar. E é bom lembrar que além da Rockstar, o cara invadiu a Revolut, Uber e Microsoft. Aí ele só tava solto quando fez essa da Rockstar, porque ele tinha pago fiança. Capaz da cadeia o cara conseguir hackear alguma coisa. Isso que era um perigo, né? Aí eu esqueci de comentar, sabe por que ele tinha sido preso? Porque ele tinha hackeado a Nvidia. Mano, pensa num cara ousado, né? Olha, eu não sei nem se essa classificação existe, mas esse cara deve ser o primeiro hacker compulsivo do mundo. O peão não pode ver uma empresa que já quer tocar fogo no parquinho. E se a ideia é colocar fogo no parquinho, essa mudança nas regras de importação botou fogo na galera com aquela treta de remessa conforme, isenção de $50 para as lojas participantes, ICMS 17%, enfim, tudo isso gerou e continua gerando muita treta e confusão. Mas talvez nem tudo esteja perdido. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, apresentou o projeto de lei número 3498/23, que pretende aumentar o limite de isenção das compras internacionais para $100 e criar um regime tributário simplificado para as remessas com valor de até $5.000, colocando uma alíquota fixa de 20% para esses produtos. Política à parte, esse projeto parece ser bem melhor e mais justo do que como tá agora, né? A questão é, será que isso vai para frente? Deixa aí nos comentários. E falando em coisas que vão para frente, talvez até para os lados, o que será que deu na cabeça da Maxsun, Máximo Sol? Eles estão querendo lançar a primeira GPU com drone integrado. GPU com drone integrado? Que viagem é essa, mano? O que o redator andou consumindo? Essa viagem é a série Mega Gamer, que já inclui modelos como a RTX 4080 e 4070 Ti, e usa um sistema de refrigeração com 5 fãs e uma pequena tela de LED que dá pra você customizar. A placa mais recente deles foi a RTX 4090, que apesar do visual parecido com as suas irmãs menores, tem um super overclock de 2.4% de fábrica, que vai fazer toda a diferença no desempenho da placa. Gostou? Então é bom virar chinês, porque essa placa tem tudo pra ser exclusiva pra aquele mercado. Mas você sabe, né? Se é exclusivo pro mercado chinês. E se a conversa é sobre exclusividade... Nossa, você veio pra aqui em casa... Como é que eu vim parar aqui, mano?
Ah, eu vim por esse portal, né, que dá no estúdio. Hoje em dia todo mundo quer exclusividade, ter algum item que ninguém mais tem. Mas e se o item em questão não for exclusividade, mas for de graça? De graça até injeção na testa, como diz o ditado. E a Epic Store e a Amazon toda semana dão uns jogos grátis pra galera. Nessa semana a Epic tá dando o Cave Store Plus. Tem o Plus mesmo, não é erro de digitação. E tem também o jogo da semana passada, o Homeworld Deserts of Karak. Caraca. Que vai ficar disponível até o dia 31 de agosto, então fique esperto para não perder. Já na Amazon Gaming tem o Star Wars The Force Unleashed 2, o Jogo do Pato, o Driftland The Magic Revival, que deve ser o jogo do Toretto, o Farming Simulator 19 e os bônus pro LoLzinho, FIFA 23, Valorant, WoW, Company of Heroes 3 e vários outros jogos. Ah, e ainda tem o frete grátis do Prime, o Prime Video, o Prime Music e muito mais. É só usar o link aí da descrição e aproveitar tudo que ele tem para oferecer nos 30 dias grátis. Todo mundo sabe que com algumas coisas não se brinca, tipo doença ou morte. Dito isso, tava circulando os rumores de que a Asus estava planejando matar o Zenfone, onde o Zenfone 10 seria o último modelo dessa linha, e que eles continuariam apenas com o ROG Phone. Fake news. A própria Asus foi no X desmentir e falar que eles vão continuar fazendo o Zenfone. Pensando em comprar uma RX 6650 XT, eu diria que esse não é um negócio muito bom, já que hoje temos a RX 7600, na mesma faixa de preço, com desempenho um pouquinho melhor. E ao que tudo indica, a AMD também concorda com isso, já que segundo os rumores, eles decidiram interromper a produção da GPU Nave 23, usada na 6650 XT. Não se sabe se isso significa a interrupção total da produção dessa GPU, ou se é só da variante usada na 6650 XT. Mas se for total, logo as RX 6600 e 6600M também começarão a sumir. Em tempos de Baldur's Gate fazendo sucesso, se a gente falar de Battle Mage, logo vão pensar que estamos falando do bem-sucedido RPG. Mas nesse caso, estamos falando mesmo da próxima geração dos ARCs, ARCs da Intel. De acordo com o cara do Hardware Lux, a Intel já tem amostras da sua GPU de próxima geração, onde ele disse ter avistado uma GPU nomeada como BMG G10 em um dos laboratórios. Por motivos óbvios, ele não pode tirar uma foto da GPU, então só resta confiar na palavra dele. Você é daqueles caras que curte chegar em casa, ligar o PC, abrir uma cervejinha e começar a... Enfim, a Heineken anunciou uma geladeira de cerveja que também é um PC gamer, onde a refrigeração do PC também fica a cargo da geladeira. Interessou? Os caras vão sortear o PC geladeira e em breve vão disponibilizar mais detalhes sobre a promoção. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a chateação. Quando você descobre que algum fabricante está planejando lançar um refritão como se fosse uma nova geração, a gente fica meio revoltado, né? Tipo o que a AMD fez com a RX 480, a Intel com Skylake e agora com a 13ª geração. Ah, Robson, eu concordo que não é legal, né? Mas vai que os caras resolveram cortar o preço do refrito, aí não é tão ruim, né? Ah, isso é verdade, né? Mas se ao invés de baixar o preço, eles resolverem aumentar. É exatamente isso que disse o Momomoy US, tomando por base os preços dos novos modelos de 14ª geração em uma loja da Ucrânia. Não sei se lá é um bom lugar, né, pro cara tomar de referência, né? Eu diria que lá os preços não estão muito acessíveis, né? Mas, de acordo com ele, os preços devem subir uns 15%. Então é no mínimo tosco se a gente considerar que o ganho médio de desempenho dos refritos deve ser uns 3%. Então, por enquanto, pra gente, o que resta é torcer pra isso não se confirmar, né? Ah, mas isso daí é porque a gente só usa óleo fresco no tacho, né? Aí subiu o preço do óleo e a gente teve que repassar no refrito, né? É, bela desculpa, dona Intel. Agora, sabe o que é sem desculpa mesmo? Sem refritos e ainda com desconto? Essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é a placa de vídeo da Ino 3D RTX 4060 de 8 GB. Ela tá custando R$ 1.899 na Terabyte. Então corre que enquanto durarem os estoques. E falando em desculpas, com toda essa tensão entre China e Estados Unidos, as restrições comerciais entre os países e mais uma porrada de problemas, surgiu uma desculpa perfeita para os chineses começarem a desenvolver as próprias tecnologias de CPUs, GPUs e outros chips para uso geral. Ou para as IAs da era das máquinas. Agora parece que a Huawei não pretende perder esse bonde nem a pau. Segundo o Liu Qingfeng, fundador de uma empresa de IA lá para aquelas bandas, a Huawei já está produzindo GPUs próprias. E o mais incrível é que elas podem ser comparadas com as NVIDIA A100. Vai ser um tremendo feito, já que a empresa da jaqueta é a líder absoluta nessas soluções. Ele não apresentou provas ou grandes detalhes sobre essas supostas GPUs, mas dá para supor que esses chips devem ter foco em
em IA e não necessariamente vão ser para civil como nós rodar os joguinhos, né? Mas tem uma coisa ali embaixo que é mais adequado para civil. Ah, já sei, né? O botão de curtir e se inscrever. Não, esses aí são importantes também, inclusive já faz isso aí mesmo. Mas não, o que eu tô falando é ainda mais pra baixo, quase desaparecendo no YouTube. Pera, o Robson lendo os comentários do Loki News? Essa é nova, essa não pode ser. E você tem toda a razão, eu não sei se eu deveria fazer isso, mas eu separei os melhores comentários que rolaram no último Loki News pra gente dar uma olhada. Vamos lá, eu espero não me arrepender disso. Spoiler, eu provavelmente vou me arrepender disso. O Leonardo mandou aqui, ó, dá mais uns 3 a 5 anos, a Intel pode disputar até com o topo, mais do que a AMD. Essa é uma afirmação que talvez eu concorde. Vocês concordam com o Leonardo? Jogo com FSR é redundante colocar o DLSS, porém com o DLSS é bom ter o FSR, então não é problema essa questão de Starfield. O FSR é redundante colocar o DLSS, porém o jogo com DLSS é bom ter... Por que é redundante colocar o DLSS? O DLSS está presente em placas da NVIDIA e a qualidade geralmente é melhor. Por que seria redundante colocar uma coisa que está disponível em outras placas, sendo que tem uma outra que... O Bras Locatelli mandou aqui, ó. Adianta AMD lançar GPUs topo de linha de $2.000 para concorrer com a NVIDIA? Na verdade, adianta. Quem vai comprar top da AMD com a NVIDIA oferecendo esse monte de vantagem? Talvez as mesmas pessoas que comprem as placas não são top hoje. A AMD é só preço baixo mesmo, vai precisar trabalhar muito para mudar isso.